aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tivemos que nos afastar assim de repente por causa dessa pandemia e ainda não podemos ficar perto. Só que a gente já ficou muito tempo parado. A gente não pode deixar de estudar, de adquirir conhecimento, senão os neurônios vão enferrujar, né? Não podemos deixar isso acontecer. Por isso que vamos voltar às atividades, porém de uma forma diferente, através de vídeos. Então eu vou estar desse lado aqui, explicando a matéria para vocês, e vocês vão estar aí desse lado, também aprendendo e criando também, estimulando a nossa imaginação, que é o que a gente mais precisa nesse momento, para poder se distrair, para poder abstrair todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo nesse momento. E nada melhor do que a arte para nos ajudar a isso. Então, eu, professora Franciane, estarei dando aula de arte para vocês através de videoaulas. Espero que vocês acompanhem todas as aulas, que realizem todas as atividades. As aulas são de acordo com o conteúdo de vocês. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer atividade que vocês tiverem que me enviar, tem também o e-mail que vai estar à disposição de vocês, artesdeatividade@gmail.com. Esse e-mail eu posso estar respondendo as dúvidas de vocês, as questões de vocês e até mesmo alguma atividade que vocês possam estar me enviando, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer coisa é só me mandar um e-mail. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. E aí, pessoal, vamos fazer a revisão do conteúdo do impressionismo e pós-impressionismo. Uma releitura dos capítulos na apostila, que eu vou estar enviando umas questões avaliativas para vocês realizarem. Afinal de contas, não deu tempo para a gente realizar a prova. Lembra que a provinha era referente a esses conteúdos, então as questões também serão referentes a esse conteúdo, tá bom? Então, releiam o capítulo e prestem atenção aqui no resumão. Impressionismo e pós-impressionismo. Características do impressionismo. Eles buscavam o realismo, mas de forma natural, não igual os realistas, que buscavam a perfeição. Por que eles não precisavam mais dessa perfeição? Porque já existia a fotografia. Então, na época do impressionismo, já existia a fotografia. Então, os artistas não sentiam mais a necessidade de fazer retratos, pinturas que sejam reais, perfeitas. Eles faziam da forma que eles queriam. Então, eles começaram a realizar essas pinturas na luz natural, ou seja, em lugares ao ar livre, para poder retratar a luz do ambiente. Então, eles queriam retratar a cor de forma natural, do real, do tempo real. Então, eles trabalhavam com pinceladas rápidas, cores puras, naturais. Eles não faziam misturas de cores, eles pegavam a paleta pronta de cores que eles iam utilizar e pintavam. Por que essas pinceladas rápidas? Porque eles não se preocupavam com o contorno das coisas. As coisas poderiam sair meio manchadas, mas o importante era ter a luminosidade natural. E o que seriam esses 30 anos? O impressionismo ele demorou 30 anos para ser aceito como arte, principalmente pelos críticos. A impressão que deu ao verem as obras com aquelas pinceladas bagunçadas foi repugnante para os críticos de arte, que não consideravam aquelas obras arte. Por quê? Porque o artista resolveu renovar o olhar dentro da arte. Quando você observa um quadro realista, com imagens perfeitas, tanto de perto quanto de longe, a gente consegue ver ele da mesma forma. Só que no impressionismo, não. Quando a gente vê um quadro impressionista de perto, esse quadro, ele parece todo manchado, justamente por causa dessas pinceladas rápidas. Só que quando você se afasta, ele já começa a dar forma, as cores começam a tomar forma.
E por que também das pinceladas rápidas? Se eles estavam pintando a luz natural, se eles demorassem muito para pintar, eles iam perder o foco daquela luz e a luminosidade ia trocar de lugar. Automaticamente as cores no quadro também iam se alterar e eles não conseguiriam concretizar a obra. Nós temos aqui alguns artistas famosos dentro do impressionismo. Manet, ele foi o artista que começou toda essa questão da arte impressionista. Então, temos aqui Manet. Essa é a obra dele, Almoço na Relva. Ele foi um choque para os críticos, porque até então ainda não tinham pintado mulheres nuas. E ele foi o primeiro a pintar mulher nua em seus quadros. Então ele foi um choque, ele foi muito criticado. Os críticos falavam que era uma ofensa à sociedade ver a obra de Manet. E ele foi que deu todo o pontapé para esse impressionismo começar. E aí veio outros artistas, mais ainda famoso que Manet, que é Monet. Então, Claude Monet, que é o artista mais conhecido do impressionismo. Nós temos aí duas obras deles, Lagos com Neofares. Vocês percebem que aqui ele pintou provavelmente 1h, 2h da tarde. E aqui já foi ao entardecer. A mesma arte, o mesmo lugar, porém com cores diferentes, justamente com essa questão da iluminação, da vontade de mostrar as cores, o natural. Renoir, ele gostava de pintar coisas alegres, então ele não pintava só paisagem, ele preferia pintar pessoas, lugares com muitas pessoas, pessoas alegres. Ele gostava de representar a festa, a alegria, a felicidade das pessoas. E aí nós temos o quadro A Menina com o Regador. Vocês percebem o quanto essa menina está feliz. Ele gostava de representar o sorriso, a alegria nos quadros dele. Temos Degas. Degas foi conhecido como pintor das bailarinas e também como pintor do movimento. Ele adorava pintar quadros, principalmente de bailarinas, porque ele achava belo aquele movimento e tentava representar os movimentos das bailarinas nas pinturas, coisas que ninguém tentou até então. Todo mundo fazia quadros estáticos e ele trouxe a sensação de movimento através de suas pinceladas. Ele fugiu um pouco da questão de pintar ao ar livre para poder ir em busca de outra questão, que é o movimento. Rodin, escultor impressionista, adorava deixar as suas obras inacabadas e as pessoas ficavam em dúvida. Essa obra levou 2 nomes: Adão, ou A Criação do Homem. Essa coisa de deixar as obras inacabadas de Rodin acabou ganhando a irritação do público, mas o motivo da demora da aceitação da arte impressionista. Então eles gostavam de impressionar, de fazer o cérebro raciocinar junto com o olhar. E logo em seguida veio o pós-impressionista. Os artistas impressionistas, eles tentaram melhorar o impressionismo. Eles vieram para falar, não, vocês precisam dar uma melhorada na técnica de vocês. Só que eles mudaram um pouco. Eles não tinham mais essas pinceladas soltas e sem marcas, como tinha o impressionista. Dessa vez eles faziam marcas. Sabe aqueles contornos que a gente costuma fazer? Quando a gente pinta e fala assim, vou fazer um contorno de canetinha? Então, essa é uma característica impressionista. Vamos fazer contornos nas obras para definir o seu espaço. E aí eles já trabalhavam o contraste das cores e não mais a luminosidade natural. Eles gostavam de trabalhar a diferença das cores em forma de contraste. E eles gostavam de buscar pinturas diferentes, exóticas, que chamassem a atenção.
e também demonstravam muito sentimento dentro da obra deles. Eles retratavam pinturas que tocassem neles, que mexessem com eles, que chamassem a atenção para algum sentimento. Então vamos começar por Cézanne. Então Paul Cézanne, ele era um artista impressionista que adorava retratar frutas. Então nós temos aí o quadro A Cesta de Maçãs. Vocês percebem, ó, que dessa vez ele tem o delineado, todas as frutas, o contorno todinho, a gente consegue perceber, ao contrário do impressionismo, que a pintura ela é bem misturada. No pós-impressionismo, temos o contorno das frutas. Então, Cézanne desenhou outros quadros, sim, mas a sua preferência era por frutas. Ele gostava de retratar as coisas em formas geométricas, cilindros, circunferências. O negócio dele era retratar tudo com geometria. Agora vamos para o Seurat. Seurat foi o precursor do pontilhismo. Então, todas as obras dele foram pintadas assim, ó, de pontinhos. Ou melhor, a maioria delas foram pintadas de pontinho. Nós temos aí o quadro O Grande Passeio no Rio Sena. E vocês percebem que, apesar de ser pontos, os pontos eles se unem e a gente consegue identificar exatamente os objetos, os elementos que tem no quadro. E aí, ó, vocês conseguem perceber muito bem a questão do contraste das cores. No impressionismo, eles utilizavam muito o branco para representar a luminosidade. No pós-impressionismo, era o contraste das cores. Vocês podem ver aqui, principalmente aqui na árvore, que ele mistura o verde, o amarelo, vários tons de verde. Tem também um pouquinho de marrom, justamente para fazer a questão da luminosidade. Eles não colocam o branco como impressionista. Gauguin gostava de representar muitas coisas exóticas. Tanto é que ele foi para o Tahiti para fazer as pinturas dele lá. Essas aqui são as jovens tahitianas. Então percebemos aqui como a pintura dele é chapada, bem bidimensional, a gente consegue perceber, e consegue perceber nitidamente os traços, aqueles contornos no qual eu havia explicado no começo. O foco dele era usar cores fortes e coisas exóticas na sua pintura, coisas ou pessoas. Lautrec ficou conhecido por causa do Moulin Rouge. Lautrec, ele pintava quadros, como todos os outros, porém o seu destaque era justamente nos cartazes de propaganda. Ele começou com a litogravura, que eram imagens gravadas e repetidas várias vezes. Então ele fazia a arte do cartaz, gravava em uma placa, e essa placa era prensada com as cores e se repetia, fazia aquela produção daquele cartaz. Então Lautrec foi muito mais conhecido por causa dos cartazes, não por causa de suas pinturas, principalmente por ter o destaque dos cartazes do Moulin Rouge. E quem nunca ouviu falar de Van Gogh? Van Gogh começou com a sua arte realista. Esse quadro chamado Os Comedores de Batata mostra as expressões tristes das pessoas pobres. Ele gostava, no seu realismo, de representar a miséria, a fome. Vocês percebem que, além das expressões no rosto, a tonalidade escura dá esse drama para o quadro. E aí, depois, Van Gogh resolveu partir para o estilo impressionista. E nesse estilo impressionista, ele consegue retratar as obras dele com pinceladas curtas e indefinidas. A cor amarela, que é utilizada muito nos quadros de Van Gogh nesse período impressionista para pós-impressionista,
retrata a questão da esperança, da alegria, da busca dessa felicidade interior. Se vocês não sabem, Van Gogh tinha alguns problemas mentais. Tanto é que ele foi internado em um hospício. Após ter passado um longo tempo nesse hospício, ele voltou para casa e voltou a pintar. Nessa nova fase do Van Gogh, que ele voltou a pintar, ele começou a representar em suas pinturas o transtorno que estava em sua cabeça. Por isso que as pinturas dele, após esse período de internação, começou com esses círculos, esses espirais. Todas as pinturas que tem espirais e círculos de Van Gogh foi depois do período de internação dele. Essas misturas todas representam a angústia, aquela alucinação que ele estava tendo. O quadro Noite Estrelada, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele representa um sentimento dele, que era a busca do céu, de chegar ao céu, de alcançar as estrelas. E Van Gogh, por causa de sua loucura, acabou se matando. Ele tem filmes, até indico o filme da história dele, vou deixar o link para vocês do filme, tá bom? Porque é uma lição de vida também, porque apesar dos transtornos que ele tinha, ele buscava aquilo que ele queria, ele fazia aquilo que ele gostava. Vamos ver o trailer do filme de Van Gogh. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to Auvers? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have been one of them. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent. Então agora, se liga aí que é hora da atividade. Vocês têm algumas questões para responder sobre impressionismo e pós-impressionismo. Não percam a data de entrega, ok? Até a próxima aula!